Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Ristoff. Aqui mais um vídeo para comentar sobre O Segredo na Ilha, episódio 6. Sim, pessoal, finalmente chegamos nesse episódio com eu a suspeitar de algumas coisas que ocorreram e aconteceram. Mas antes de começar com esse vídeo, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva e bora lá! Então, pessoal, bora começar a falar sobre o episódio 6 do Segredo na Ilha. Como eu sugeri no vídeo passado, esse episódio poderia ser o último, mas não foi. Mas que eles virariam à noite aconteceu. Mas estava mais do que óbvio que eles não conseguiriam dormir. Depois de tudo que ocorreu, todas essas mortes misteriosas, mas macabras ao mesmo tempo, eles não iam conseguir dormir. E como a condição que tudo que ocorreu no episódio passado, Amélie, Bárbara, Milo e Olivier subiram de Nexo. Mas, sério, foi interessante esse episódio. Mas como o episódio começa com a Amélie, Bárbara, Milo e Vanderlei voltando pro vilarejo depois de tudo que ocorreu na mansão, ao chegar lá, tá um caos. Fora isso, no episódio passado também a gente viu o que aconteceu com o Bartô. E quando Olivier viu a situação na delegacia do Bartô chegando lá, ele viu o pai dele gritando que todo mundo ia morrer amanhã, que ia acontecer não sei o que lá, ia estar um maior caos, todo mundo consegue cair em caos, olhando aquele quadro, todo mundo ficou maluco praticamente, perdendo bastante sanidade, e eles estavam uma loucura total, todo mundo talvez se conectou com aquele líquido ou com com o outro lado de alguma forma. Então, amanhã, talvez, todo mundo vai morrer. A gente não sabe o que o próximo episódio aguarda. E porque do nada o Selbit bota isso só pra sugerir que essa temporada nenhum personagem que sobreviver vai aparecer em Calamidade Parte 2. É só uma sugestão do Selbit. É meio estranho fazer uma temporada que já no penúltimo episódio falando que todo mundo vai morrer, já confirmando isso. Isso não é coisa do Selbit. Então tem alguma forma deles escapar. Como? Não sabemos ainda. E como é que ele vai se livrar do Vanderlei e da Bárbara é um mistério. A Bárbara quase se foi nesse episódio, mas o Vanderlei, ele não pode pensar em Calamidade ou nas outras temporadas. Será que essas 3 temporadas spin-offs, elas são uma continuidade? Então o Vanderba pode aparecer na próxima temporada, só que ele, talvez, algumas das 3, vai ter alguma coisa que ele possa morrer, se ele sobreviver ao Segredo na Ilha. Eu não sei muito bem o que pode ocorrer depois disso, eu só sei o que ocorreu nesse episódio. A gente pode teorizar depois no final o que pode ser o último episódio, ou talvez o último. Que eu tenho uma coisa que posso sugerir que pode ter um 8º e último episódio. É só uma opinião minha, depois eu comento com vocês mais no final do vídeo. Mas continuando a analisar um pouquinho de cada parte que ocorreu, eles chegaram um caos e não entendendo nada. E eles não conseguiam, o pessoal que estava na vila, viu aquela situação na delegacia, não conseguia explicar o que ocorreu. Só que a Nave é tão assustada de tudo, ela grita sobre o Bartô, que o Bartô morreu. O Milo ouve isso e fica louco querendo entrar na delegacia. E o Adrian impede ele. Só que o Milo quer ver o que aconteceu com o pai dele e consegue passar e ver o que ocorreu. E foi tenso. Ver o Milo enlouquecendo daquela forma, querendo entrar na cela, tudo que ocorreu, quase tudo. Sorte deles que eles têm um Vanderba lá pra tirar todo mundo de não ficar louco, pra ele controlar toda a situação. Não sei. Sorte que o Hakim decidiu botar essa perícia no Vanderlei. Nossa, mas se não tivesse isso, todo mundo já tinha morrido. Todo mundo já tinha morrido com certeza. Ou ficado louco, com certeza. Imagina que se o Vanderlei botasse esse negócio de diplomacia no personagem, tá todo mundo na vila, uma vila de pessoas loucas. Que situação. Após Vanderlei salvar todo mundo da loucura, ou tentar salvar todo mundo da loucura,
ele tenta botar raciocínio em todo mundo e tentar organizar uma reunião com os líderes da vila para tentar evacuar todo mundo. Mas eles têm um princípio, quem decide quem tem uma opinião maior é o delegado. Só que o delegado tá desmaiado no episódio passado. Ele começou a passar muito mal e ele foi levado pra irmã dele, que é médica da vila. E não tem como ele dar essa opinião final. Então eles vão ter que decidir entre eles como é que eles vão evacuar, quem são as pessoas, já que no barco de Adrian não cabe muita gente. Mas para essa reunião poder participar todo mundo. Então eles dividem novamente em grupos. Olivier, Bárbara e Milo decidem ir conversar com a Amora, mas eles não conseguem entrar, já que Barnabé proibiu que a Yara permitisse que as crianças saíssem da casa e ninguém entrasse na casa. Ninguém saía e ninguém entrava. Eles tentavam conversar com a Amora, mas ela parecia estar um pouco diferente e assustada com toda a situação. O que houve? A criatura parou de ter contato ou controlar a Amora. Ela tá diferente de uma certa forma. Mas eles meio que não conseguem, desistem e não querem mais assustar as crianças. Eles meio que partem. Eles iam se encontrar novamente na frente do poço. Mas Bárbara, Milo e Olivier decidem tomar um outro rumo. Eles vão em direção à casa do Milo, já que na delegacia, depois de resolver toda aquela situação, o Milo encontrou a chave, provavelmente do baú. E eles vão à casa do Milo resolver toda essa situação. E ao chegar na casa do Milo, eles tiram o baú, a chave abre o baú e tem um quadro lá dentro. O quadro que o pintor fez para a avó do Milo para conseguir ter um filho. Um quadro que talvez seja um pouco mais puro que os outros, porque ele não tem tanta influência sobre as pessoas. O quadro, ele tem um pouco de uma tentação, mas uma tentação totalmente diferente e não é forte. Não tem influência para os personagens, consegue evitar facilmente o quadro. Então, ele é diferente de uma certa forma. Fora o quadro, que eu achei um quadro até que o pintor fez, ele poderia ser muito bonito, mas ele também estava derretido. Eles encontraram as plantas da mansão. O que o Vander mais queria encontrar é as plantas que estavam guardado no baú do Bartol. E nisso também encontra uma outra chave que abria, sim, aquela cômoda que estava trancada. E lá tinha uma carta dos pais do Bartol, os avós da Zélia e esqueci o nome do avô do Milo, falando pro Bartol sobre os problemas mentais que ele tinha, que eles tinham que ir pra cidade, tentar, eles não queriam envolver ele nessa doença que a mãe dele tava tendo, da Zélia. Então eles meio que saíram da vila, deixando ele pra trás, para ele correr nenhum perigo. Talvez a viagem de mar pudesse ser perigoso, e eles queriam manter a segurança do filho. Mas essa situação provavelmente foi depois que o Bartol foi olhar a mansão no terceiro andar. Porque essas alucinações, pelo que foi dito pela Anávia e pelo Barnabé, ocorreu tudo depois que os cinco, acho que eram 5 ou 6, conseguiram, com crianças, subir para o terceiro andar. Isso tudo, essa criatura talvez foi libertada depois que o Cavalcante conseguiu subir pro terceiro andar. Sim, ela estava presa de uma certa forma lá. E talvez estava presa dentro do ateliê do pintor. A criatura talvez seja o pintor. Ou como a gente sabe, quando a membrana está fraca em certos locais, ela pode sim transformar a pessoa em uma criatura. E essa criatura talvez seja uma mistura entre o elemento morte e sangue. Então todos os quadros bonitos que o pintor fez, depois dele ter virado uma criatura, transformou elas em outra coisa. Talvez essa criatura talvez tenha morte, sangue e medo. É uma possibilidade para que tenha essas coisas de enigmas, partes, essas tramas. É uma possibilidade minha. E eu acho que a criatura, na primeira que ela saiu numa cor branca. Então os quadros começaram a determinar a tinta branca. E com os passados dos dias, a criatura foi ganhando força por causa do medo que ela gerou na vila.
e ela foi tomando uma outra cor, talvez uma cor preta. E daí por fim ela tá nessa cor preta com marrom, que é o último quadro que apareceu. Eu tava tendo uma teoria da questão da se aqueles quadros novos que estavam aparecendo eram talvez possíveis pinceladas de dependendo do sentimento por cada quadro. Então, cada quadro trazia um tipo de sentimento diferente e a maneira delas finalizadas de forma diferente. Umas finalizadas com tinta branca, que era o quadro do Cavalcante, a outra que apareceu finalizada com tinta preta, que era o quadro do Bartô, era o quadro. Acho que tinha o do pintor, tava com pinceladas pretas, depois que ele começou a derreter. E por fim o quadro do Bartô, que tava pincelado com tons de marrom por cima. É uma teoria, mas eu não consigo meio que continuar ela. Então eu pense em outra forma que poderia ser. Esses quadros se transformaram, mas por causa que a criatura vem possivelmente do corpo do pintor. Ele provavelmente sabia da história, ou porque a experiência que a gente tem na vida, quando ela passar pro outro lado, as meio que continuam de uma forma deturpada e diferente. Então, o que eu tô sugerindo é uma teoria que eu vou ainda desenvolver melhor. Talvez uma live para debater, vocês me ajudarem a debater sobre essa teoria que eu tô criando ainda. É claro que a temporada tá bem perto do fim. Fazer isso agora é meio que complicado, mas seria interessante se essa concluir até o final do último episódio. Seria uma alegria que eu talvez tenha conseguido fazer uma teoria meio que grande, fazer acontecer. Porque as coisas que eu falei em vídeos passados não eram bem teorias, eram mais umas confirmações de coisas pequenas. Não eram tão interessantes para as tramas, mas eu achava bem interessante. Tanto essa coisa dos não dormir durante o episódio, tanto a coisa do onde tava o piano, onde tava aquela sala que é comentada, que é o pessoal, a sala que tinha atrás das escadas, que ninguém comentava que tinha uma sala. Eu achava que lá já tinha quadros e também tinha o piano. Então eu sabia que o piano não tava no terceiro andar, porque tinha toda aquela questão de estrutura da casa. Então era meio óbvio. Eu não sei porque eles não debateram sobre a questão de ter uma sala atrás das escadas, porque eles não estavam querendo investigar aquele salão. Eu debati sobre isso porque eu não vi ninguém comentando sobre isso. Então questões pequenas pra mim geram afirmações que eu quis debater com vocês, porque alguns eu tenho certeza que alguns não sabiam sobre isso. Durante as lives que eu fiz sobre fora o vídeo que eu faço agora, que vocês estão vendo, e a live que eu faço de complemento depois, eu debati sobre a questão da história do pintor assassino. Tinha uma pessoa que tá assistindo comigo a série, achando que aquele negócio era um documento que afirmava que o pintor matou a Noralma. Mas eu falei pra ele que não era, que era provavelmente uma história de ódio, que uma pessoa que odiava o pintor escreveu depois do ocorrido, culpando o pintor por uma coisa que talvez ele não tinha feito. Eu tava certa, depois que revelou que a Lívia tava morando na casa, eu pensei que quem tinha escrito aquela história provavelmente era a Lívia. Então tudo se revelou que o pintor não era o assassino, estava muito óbvio. A única coisa que eu não pensei, que muita gente pensou, eu vi depois da teoria, do Tobias ser o padre, o Francisco, que matou a Noralma. Não cheguei nesse raciocínio, mas cheguei bem próximo sozinha, mas era algo que era meio que confirmado. Dava pra saber só olhando os documentos, olhando todas as provas, as pistas que o Saúde deixou pra trás. Essas subidas pro terceiro andar só desencadearam coisas ruins. Ou essa criatura foi desencadeada depois que mais pessoas entraram no terceiro andar. Mas principalmente no ateliê do pintor. Algo tem lá. Será que é a mesma coisa que teve no quarto dos pais da Lívia? Algo muito misterioso lá. Talvez a criatura que é confirmado com certeza que o Cavalcante liberou naquele dia que ele foi investigar o quarto o ateliê do pintor, que é mais ou menos um quarto, porque o pintor passou o resto da vida dele naquele ateliê. Será que o corpo dele também ficou lá? Ou o corpo dele virou uma criatura? O que tem lá? Por que os pais da Bárbara, os avós da Bárbara, os pais da Lívia, deixaram o pintor apodrecer no ateliê? Será que foi um pedido do pintor?
É algo que dá pra se pensar. E sobre a caverna, a criatura está relacionada àquela estátua da caverna ou está relacionada com o corpo do pintor? O que restou, o que o pintor se transformou nessa criatura? Porque é uma possível teoria. Não é confirmado, mas talvez seja o que o Cavalcante enfrentou. E aquela questão que ao passar dos dias a criatura trocou de cor. Primeira vez que a criatura apareceu, não era aquela criatura, não sei se era a Noralma, aquela criatura, era uma possível criatura se passando os sentimentos da Noralma. Pode ser que seja mais uma criatura? Pode ser. Mas supondo que fosse só uma. Primeira vez que ela apareceu, ela estava toda em branco. Na segundo dia que apareceu a criatura, ela já começou a pegar uns tons de preto, ficar cada vez mais escura. E na terceira vez, ela ficou entre um preto e um marrom. A cor, que é provavelmente no final, vai ser toda preta. Uma criatura do elemento morte, mas que possua talvez outros. E por que a questão da estátua? É por causa do medo talvez da Mora que gerou esse formato da criatura? Porque a gente sabe quando o medo que gera a aparência da criatura na nossa realidade. Elas, com estando do outro lado, elas possuem formas ou não têm formas, mas através do medo elas se modificam. Porque é o medo que faz elas conseguir atravessar a membrana de ter um corpo físico na nossa realidade. A caverna do Santo Berço, uma possível outra teoria que essas cavernas que são seguidas com o elemento morte, elas estão conectadas, são entradas de um ciclo e elas levam para o mesmo local, o centro do círculo, onde pode estar a pessoa que talvez tenha a relíquia da morte. Quando a relíquia não tem um portador, ela se transforma em um santo berço, basicamente. Ela se manifesta em um formato de um santo berço. Mas supondo que ela conseguiu um portador, que é o que vai acontecer na segunda na parte 2 de Calamidade, as cavernas podem tomar uma forma de ciclo. Em cada ponto que elas estão conectadas à mesma coisa. Então há mais de uma caverna. Então toda essa situação pode ocorrer. E a caverna está obstruída. É que talvez essa passagem tenha sido selada de alguma forma. Na questão da mansão, a criatura também tinha sido selada. Tinha um documento que também falava sobre que eles iam selar o terceiro andar. Que o pintor pediu para selar o terceiro andar. Porque ele estava fazendo algo, ou ele quer proteger as pessoas de algo que poderia estar ocorrendo. Ou essa criatura já existia na ilha e ele descobriu sobre a criatura. Poderia ter havido mais mortes no passado, mas que foram abafadas pelo pintor. E ele deixou a vila mais seguro. Talvez a pessoa boa que ele fosse, ou talvez ao tempo ele corrompeu de uma certa forma, mas ele talvez tenha sido uma pessoa boa que quis selar a criatura no ateliê. Então ele se esforçou. Talvez ele tinha sido um ocultista de uma forma diferente. Mas depois que ele morreu, por toda essa ciência do outro lado, toda a exposição, o conhecimento do outro lado que ele tem, transformou ele, fortaleceu a criatura, ou a criatura se andriou entre os dois e formou essa outra que ataca através dos quadros, dos sentimentos das pessoas. E esse sentimento de todo mundo vai morrer amanhã, talvez foi desencadeada porque o Cavalcante libertou, quebrou esse selo, mas sem ele saber que ele estava quebrando esse selo. Como isso pode ocorrer, não sabemos. É algo que o céu vai ter que explicar. Ou deixar mais um mistério. Mas essas temporadas é para desvendar, resolver mistérios, não para criar mais mistérios. Por isso dá pra pensar que não serão talvez 7 episódios, talvez 8, porque a Méliès não quer sair da ilha até resolver tudo que ocorreu na ilha. Então ela quer se manter até desvendar tudo da ilha. Bárbara e Milo também não querem deixar a ilha, eles querem desvendar tudo. O que talvez consiga sair da ilha, Olivier,
que não tá preso nesse sentimento de querer resolver tudo. Então, claro que o o Vanderlei, talvez tenha isso, mas ele sabe, ele tem ciência que talvez poderia ter que conectar a ordem. Talvez seja algo maior do que ele possa pensar. Mas nesse também talvez saiba que os agentes das ordens também tá muito ocupado. Trazer reforços não é uma coisa tão fácil assim, porque o paranormal cada vez está mais forte e há mais casos que os agentes têm que combater. Então há muitos pontos que dá para discutir ainda. O que o Ordem Paranormal pode reservar pra gente no futuro, não sabemos. Mas após a reunião da Amelie, Vanderlei, Lívia, Barnabé e Adrian, eles meio que decidiram deixar todo mundo em suas casas, no mínimo um grupo de 3, trancados, até eles acharem a chave para levar um grupo de 10 ou 13, 14 pessoas no máximo para fora da ilha, salvar mais gente possível. Só que onde foi parar a chave? Será que de novo a criatura conseguiu? A criatura tem ciência, consciência e pegou a chave? Será que isso é possível? Ou o que houve com o Evandro? Será que ele foi controlado para esconder a chave em um outro local? Será que ele já não tem a chave? Só teriam que mostrar pro Adrian qual das chaves que eles pegaram eram a do barco? Ou o Evandro, o delegado, quis esconder um lugar mais específico possível para ninguém achar? E só quando ele acordar, eles vão descobrir onde tá a chave do Adrian. É meio complicado essa situação toda. Entre meio tempo, o Olivier, Bárbara e Milo foram pra mansão. A Amelie, depois da reunião com o Vanderlei, eles saem da casa da Lívia, da Nívia, e eles partem para o local de encontro, que era o poço. É claro que nesse caminho a Amelie conversa com a mãe dela e decide deixar o pai dela meio que de lado e para trás, porque ele enlouqueceu e só pensa nessas loucuras agora. E para ninguém quer ninguém quer por perto o pai da Amelie e do Olivier, meio que o Vanderlei força ele acompanhar os três, acompanhar os dois até a mansão. Então o Montel foi meio que levado para a mansão novamente. Mas o Montel não quer mais fazer de nada, só quer ficar na dele, porque ele sabe que amanhã ele vai morrer. Então não adianta fazer algo. E ele só fica repetindo infinitamente essa mesma frase. Repetindo essa frase em ciclo. Nós somos a caverna. Nós vimos a caverna. Repetindo em ciclo. Amanhã nós vamos morrer. Amanhã nós vamos morrer. Só afirmando que essa temporada é focada principalmente no elemento morte. Às vezes tem um pouquinho de sangue por causa da cor preto com marrom, preto com vermelho, talvez gere essa cor marrom, talvez morte e sangue de uma certa forma, e medo talvez. Então essa criatura teria talvez esses 3 elementos, porque é uma criatura que talvez haja de formas de enigmas, basicamente, gerando essa criatura que, se ela tivesse esses 3 elementos, ela é extremamente forte e vai ser extremamente difícil de eles enfrentar. Então, algo muito complicado, que talvez só enfrentar no tiro não vai adiantar. Vai ter que resolver os enigmas do Selbit. Talvez seja a criatura... Não é uma degolificada, eu não sei, eu acho que não é um tipo de degolificado, mas aparenta lembrar isso. Bárbara, Milo e Olivier, ao chegar na mansão, toda aquela situação, a Bárbara pensa também revirar o corpo da mãe dela, que nem o Milo fez e encontrou a chave, para ver se encontrava algo no corpo da mãe dela. Mesmo sendo muito difícil de mexer, ela consegue e encontra a chave do diário da Lívia. Finalmente ela poderia descobrir o que a mãe dela guardava tanto dela. Depois disso eles vão à biblioteca, porque eles sabem ter um compartimento secreto, achando que poderia ser o compartimento das chaves. Mas ao olhar bem, ler as plantas, o compartimento da chave tá
no quarto de costura, só que eles não sabem, eles não têm a chave pra entrar lá. Então, o único lugar que eles sabem que tá aberto é a biblioteca, então eles vão primeiro olhar lá. E eles começam a descobrir várias coisas. Também descobrem ao mesmo tempo que Barnabé, Evandro, Bartô, Nívia e Lívia subiram para o terceiro andar. Entre aspas, a gente sabe que a Nívia, ela não foi. Ela ficou na biblioteca, enquanto a Lívia e o Barnabé, Bartô e Evandro subiram. Tinha uma outra pessoa que era a irmã do Barnabé, que também subiu pro andar de cima. Então, todos que subiram e entraram nos quartos, Barnabé meio que ficou para trás. E ele ficou só no salão, olhando aqueles quadros. Contra os outros, seguiram em frente e entraram nos quartos. E ao entrar nos quartos, mesmo que sobreviveram naquele dia, depois de anos, todos eles morreram. Menos a Nívia e o Barnabé, que não entraram e não viram os quartos. Ficaram meio que longe da situação toda. Será que a criatura foi atrás dessas pessoas de propósito? A Lívia morreu, a mãe da Bárbara morreu por causa dela ter entrado no quarto do ateliê do pintor? Será a mesma maldição? É difícil, porque a questão de maldição no universo de Ordem é diferente. Então seria mais a criatura agindo mais do que uma maldição. Existe itens maldiçoados, mas é um termo dentro do universo de Ordem Paranormal que é usado de formas diferentes. Senão o Selbit não faria várias temporadas spin-offs falando que é revelar segredos que ficavam para trás das temporadas de Ordem Paranormal. Então ele tem que contar, tentar, ele vai dar, ou ele vai falar, ou vai explicar o que ocorreu nas temporadas, os mistérios que ficavam para trás, ou ele vai dar muitas pistas para o pessoal tentar desvendar o que os mistérios que ficavam para trás das outras temporadas. Talvez essa seja o Segredo na Floresta, já que o nome desse spin-off é O Segredo na Ilha. Seria talvez a resposta de Aninha e Lordete. Não sabemos ainda se tem coisa muito a ver, principalmente da Minha Mão Não É Minha Mão, A Caverna, todas essas pequenas pistas, mas não é o suficiente para desvendar a Aninha e a Lordete, ou talvez seja. Será que elas meio que tiveram contato, elas viram a pintura, porque elas pintavam também, e elas ficaram enlouquecidas. A pintura que a Lordete fazia também ficou derretida de uma certa forma. Estava relacionado ao pintor, então será que ela viu a casa do pintor porque ela viu o futuro? Talvez seja isso. É possível, mas será que você vai dar mais coisas pra gente tentar entender o que ocorreu na Segunda Floresta? Ou é só essa a pista? Será que vai ter uma coisa sobre a caverna ainda? Porque é pra resolver alguns mistérios. Ou ele vai deixar pra Calamidade, que vão talvez enfrentar a Relíquia da Morte. É possibilidades. A gente não pode descartar nada. A gente tem que acrescentar, não descartar. Porque algo que tem por trás. Ao investigar um pouco mais a mansão, principalmente a biblioteca, o compartimento da biblioteca não era das chaves, mas ajudava a encontrar a segunda parte do enigma, a encontrar as chaves da mansão, o local que teria todas as chaves da mansão. E eles teriam que encontrar um globo, apontar onde ficaria de Típora para abrir um compartimento secreto no ateliê de costura. Só que como é que eles iam entrar lá, já que tava trancado? Cavalcante conseguiu entrar lá, provavelmente, e trancou. Mas quando chegou, nesse meio tempo, quem chega também, porque ao ver que não tinha ninguém esperando no posto, ele decide seguir na mansão, porque é um raciocínio que ele teve, que a Bárbara, Milo e Olivier talvez estivessem na direção da mansão. E ao chegar lá, eles se encontram e o Vanderlei abre, porque ele conseguiu abrir um armário de evidências e pegar alguns pertences do Cavalcante. E uma dessas chaves era o do ateliê de costura. Então ele entra lá dentro e a Bárbara e Milo descem lá embaixo, e Olivier, pra achar esse globo
que tava no escritório. Quem revela isso foi o Montel, que tá toda hora tentando fugir. E eles abrem um compartimento, mas o negócio não desce. O motivo é que porque tem uma corrente prendendo. E Vanderlei tenta romper a corrente, mas é muito resistente. Ele não entende quem colocou isso. Não pensou que o Cavalcante entrou ali e colocou isso. Então, eles meio que falam que foi o Cavalcante, que eles sabiam que o Cavalcante subiu o terceiro andar por causa dos barulhos que tinha no terceiro andar. De alguém andando e arrastando o pé. E quem machucou o pé foi o Cavalcante. Então, esse arrastar podia ser o pé do Cavalcante que ele estava arrastando depois de subir no terceiro andar. E eles encontram as chaves, eles pegam todas as chaves do terceiro andar, eles pegam a chave, já tinha a chave do ateliê, e eles partem pro terceiro andar. A Bárbara queria ver o quadro do piano, mas o povo quer só subir no terceiro andar. E eles sobem no terceiro andar. E ao subir no terceiro andar é meio macabro, tem muitos quadros que estão derretendo nas paredes. Fora isso, a papel da parede é vermelho. E a Bárbara quer muito abrir os quartos dos empregados, porque quem dormia nos quartos eram os avós de Bárbara. E no primeiro quarto que ela abre, é o quarto dos avós dela. E ao abrir, é uma coisa que eu não esperava. Os corpos dos avós da Bárbara estavam ali. Uma cena muito, muito macabra. Porque os dois estavam de mão dadas, olhando pro quadro do pintor. E fora isso, tem aquela tentação. Mas ao perceber, não é o quadro que tá tentando a entrar, a olhar o quadro sozinho. Na verdade, a tentação vem dos corpos. Provavelmente o quadro já fez o efeito sobre os corpos dos avós de Bárbara, que se mantiveram lá. Eles também estavam num ciclo, que nem o Elemento Morte faz. Eles não queriam envolver a filha deles, mas eles não conseguiam evitar. Eles tinham e ficavam repetindo as frases dos avós. A Leilin ficava repetindo uma mesma frase em ciclo também, mas ela escreveu que nem a Lourdes tinha escrevido, repetindo a mesma coisa, como se mantivesse a fala, a frase em um ciclo. E continuando, a Bárbara pede pra ela ir lá sozinha, porque ela tem que, porque se a família dela tem que resolver isso. Mesmo indo contra, a Vanderlei deixa. Só que o pior acontece. Ela enlouquece, mas só tem uma rodada pra salvar a Bárbara. E foi tenso. E que menos esperava que salvar a Bárbara foi o Olivier. Mas o Goulart tem uma sorte, meu, de tirar 20 no dado. E é inacreditável de quantos 20 ele já tirou desde o primeiro episódio. De quantos dados 20 que o Goulart já tirou. Ele tira muito dados bons. É incrível. Isso é muito incrível. Claro que ele teve o azar de tirar alguns dados ruins, mas comparado de quantos dados ruins, dados bons que ele tirou, é algo inacreditável. Justo no momento que ele precisa, ele tira os dados melhores. E o Goulart consegue salvar a Bárbara. Mas tá muito tenso a situação. Então eles decidem voltar, descer do terceiro andar, porque o Vanderlei tem que treinar eles. E eles já estão com nível 5% de exposição paranormal. Eles vão conseguir subir as classes, escolher as classes deles. Escolher se eles vão querer ser ocultista, especialista ou combatente. O próximo episódio vai ser muito, muito legal e interessante. Eu atualizei bastante coisa, pessoal. O que eu suponho que vai ocorrer no próximo episódio, depois além da revelação de cada eclético, se algum vai ser especialista, ocultista ou combatente, vai ser muito interessante. Qual conceito eles vão escolher para os personagens deles? Combatente, ocultista ou especialista? Olivier, ele tem uma cara de ser especialista, mas ele é muito quieto na dele. A Amélie, ela tem vida, só que ela não tem pontos de sanidade. Talvez, não sei se ela quer descobrir muita coisa. É possível que todo mundo. Eles têm cara de todo mundo ser especialista, porque eles são muito curiosos. Mas a Amélie, não sei se ela vai escolher ocultista. E eu acho que é difícil algum deles for ser ocultista. Porque como é que o Vanderlei explicar o negócio de ocultismo?
Eu sei que eles têm como escolher isso, mas como é que eu poderia explicar? Ter um ocultista no time seria muito complicado, então pode ser que só tenha combatente e especialista. Eu não sei se vai ter algum ocultista. Talvez tenha um pouco sentido, o pessoal tá chutando que a Melie ou Milo vai ser ocultista. Eu achei o pessoal falando que a Bárbara ia ser combatente. Pra mim, a Bárbara tem cara de especialista. Eu acho difícil a Gabi fazer um personagem combatente. Ela tem cara de especialista, eu tenho quase certeza que ela vai ser especialista. O Olivier, especialista. Milo, não sei se é ocultista, eu não sei se tem cara de combatente. A Melie, pra mim, ela tem cara de combatente. Ela tem bastante vida e pouco ponto de sanidade. Talvez ela seja combatente. Ela não. Pior que ela fica muito fugindo. Ultimamente, quem tá tomando muita frente é o Olivier. Então ele talvez seja o combatente também. Mas é muito suposição minha. O Milo também pode ser combatente. O único que eu tenho a certeza é que a Bárbara vai fazer um personagem com certeza especialista. Porque é coisa da Gabi. Só se a Gabi quiser inovar, fazer outra coisa, mas eu acho difícil, pessoal. Sério, eu acho difícil ocorrer isso, mas não é impossível, só acho difícil. Porque a Gabi quer muito ter bastante habilidade, bastante conhecimento, bastante coisas, bastante pontos em perícias. Eu acho que não sei se ela conseguiria deixar disso só pra tentar fazer uma personagem diferente. É muito da Gabi. Mas ela pode surpreender a gente. Pessoal, eu falei que ia fazer teorias, mas deixei teorias no meio do episódio porque eu achei conveniente falar sobre elas. A questão da caverna, de as cavernas estarem ligadas e elas seguirem um ciclo, a ter mais uma caverna, mais uma entrada numa caverna, e elas seguirem uma espiral por causa do elemento morte. Aquela estátua tem algum motivo por causa envolvendo o Santo Berço, mas a questão da criatura do Constantino, daquela Noralma que apareceu, talvez fosse a mesma criatura, que ela foi tomando a forma e cor diferente através do medo que foi gerado na vila. Então tem toda a situação dessa criatura que, se for a mesma criatura, ela envolva o elemento morte, sangue, medo, porque ela se constrói através do medo e toma uma cor diferente, porque talvez ela fosse a Noralma na cor branca. No segundo episódio que ela apareceu por Cavalcante na quase um branco com um preto, aí depois ela tomou numa formato de uma cor mais escura, que a gente não viu ela ainda, mas por causa da cor dos desenhos da Amora não estão cada vez mais escuro, e na forma que talvez seja mais atual da criatura, nesse tom de marrom que tá no quadro do Bartol, por causa das criaturas que estavam no tom de marrom, que talvez seja a mistura do elemento morte e sangue, que o preto com o vermelho tem esse tom de marrom. É tudo teorias e possibilidades. Então, esse episódio trouxe mais dúvidas que o Celt vai ter que responder de uma certa forma. Talvez ele fale, ou talvez ele deixe meio que na surdina. Tem a resposta que é possível, mas talvez não, espero que não fique aberto. E se o Celt pôs essa questão de amanhã vai todo mundo morrer, não vai ser basicamente isso. Se for isso, de todo mundo vai morrer, talvez tenha uma possibilidade deles conseguir sobreviver. Como? Não sei. Mas se o Celt falou isso, talvez não é que vai ser isso. É que há uma possibilidade, talvez essa seja a pior situação, mas a sensação é essa. Mas tem uma possibilidade de algumas pessoas sobreviverem. É isso que vai ser o próximo episódio. E talvez isso vai ser tão intenso, que vai ter tantas questões envolvidas, que isso gere um 8º episódio. É por isso, porque tá tão intenso que talvez o próximo episódio ou vai ser mais longo ou vai ter um 8º episódio. Se for só 7 episódios, por causa dos 7 dias que tinha que ficar na ilha, talvez essa 8ª semana seja uma pausa entre a temporada do Segredo na Ilha e a próxima temporada. Porque seguir em sequência talvez não seja esse plano do Celt. Então, o episódio 7 pode ser o episódio final, ou talvez tenha um mais, por causa que o Celt talvez não queira manter uma crença sobre isso, quebrar um pouco as expectativas e botar um 8º episódio.
mas ele talvez mantenha 7 episódios e essa 8ª semana seja um intervalo de uma temporada para a próxima temporada. É o que eu suponho, são minhas teorias, espero que tenham gostado desse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva, aguardem uma live, talvez, que vai ter essa durante essa semana. Não sei se quinta, acho que quinta talvez seja o melhor dia, ou sexta, pra gente debater sobre essas questões, essas teorias que eu tô sugerindo agora nessa live. A gente analisar cada documento ao vivo e vocês me ajudando a montar a teoria para talvez o próximo episódio, o último. Então deixe seu like, se inscreva e a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau!